Fala pessoal, tudo bem? Já faz um tempinho que eu não gravo vídeo para vocês, mas agora eu voltei de vez, tá? Então toda semana eu vou trazer algum conteúdo super interessante sobre a área de dados, né? Seja SQL, ou linguagem Python, linguagem R, Machine Learning, dashboards e muitas outras coisas, né? Sempre realmente voltado para a nossa área de dados. Beleza? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto super interessante para vocês, que é algumas dicas, né? Vou dar algumas dicas de como entrar para a área de dados, né? Seja como um analista de dados, seja como um cientista de dados e realmente para você estar preparado aí para esse tipo de mercado, tá? E por que você vai querer entrar para a área de dados se você ainda não entrou? Bom, é simples, né? Eu estou gravando esse vídeo em 2022, mas já há alguns anos aqui no Brasil, essa área ela já está super aquecida, né? Então, tem muitas empresas realmente procurando profissionais que saibam manipular dados, né? Seja um analista, um cientista, um engenheiro de dados. Então, é um investimento que você faz na sua carreira e no seu conhecimento. Tá legal? Então, sem mais delongas, vamos aos próximos passos aí para falar um pouquinho sobre esses conhecimentos. Bom, e o primeiro conhecimento que eu trouxe aqui para vocês é a linguagem SQL, que é uma linguagem que eu considero super importante e obrigatória para qualquer uma das posições, né? Seja um analista de dados ou um cientista de dados. Eu, por exemplo, no meu dia a dia de trabalho, eu utilizo todos os dias a linguagem SQL, assim como outras ferramentas que eu vou comentar mais tarde. Bom, a linguagem SQL, o que significa? Né? É uma linguagem de consulta a banco de dados, não é uma linguagem de programação como muita gente confunde, tá legal? E ela é uma linguagem declarativa, né? Que isso significa basicamente? Você escreve seu código e aquilo que você está escrevendo é exatamente o que você quer que seja retornado para você como resultado. Né? Não é uma linguagem de programação que você cria aplicações, cria funções, cria loops, enfim, várias outras coisas mais complexas, né, que você consegue fazer com Python, por exemplo, com R, que eu vou explicar mais adiante também. Então, qual que é o objetivo da linguagem SQL? É você extrair informações úteis do seu banco de dados. Né? E como a gente está na área de dados, então realmente ela é super importante. Tá? E aí o resultado que você traz da sua consulta, né? Todo o resultado de uma consulta é uma tabela, e você consegue exportar, por exemplo, essa tabela para Excel, para um arquivo CSV, por exemplo, você consegue utilizar a linguagem dentro de Python, dentro de R, em plataformas de dashboard, né? Por exemplo, Power BI, Data Studio, Tableau e assim por diante, né? Então, é uma linguagem que você utiliza em diversas ocasiões e em diversos gerenciadores de bancos de dados, né? Existe uma linguagem SQL, né, que é a linguagem realmente, e existem dialetos dessa linguagem. E aí, cada gerenciador de banco de dados provavelmente terá o seu dialeto específico, né? Mas se você aprende um dialeto, você sabe, né, pelo menos se virar e aprender rapidamente sobre os outros dialetos, né? Então você pode focar em um, talvez o principal, e aí você pode também ir aprendendo algumas variações dentro outros dialetos, tá legal? Então é basicamente isso sobre SQL. O segundo conhecimento que eu vou falar são as plataformas de dashboards, né? E eu considero que ela seja obrigatória também, né? Ou muito importante para analista de dados e cientista de dados, né? Porque muita gente acha, né, que o cientista de dados ele vai fazer machine learning o tempo todo, mas na verdade não é assim nas empresas, né? É difícil encontrar empresas que realmente tenha uma área de dados ali 100% dividida entre as posições, né? Analistas, cientistas, engenheiros de dados, engenheiros de machine learning e assim por diante. Só realmente empresas que já estão muito consolidadas e já estão trabalhando na área de dados há um bom tempo, né? Mas na maioria dos casos não, você vai trabalhar também com Business Intelligence, né? O famoso BI também no seu dia a dia, mesmo sendo um cientista de dados, né? Então, tanto para o analista quanto para o cientista de dados, é importante que você conheça uma plataforma de dashboard.
Precisa ser todas? Não, não precisa. Né? Se você sabe uma muito bem, né? Aí pode ser Power BI, pode ser Tableau, pode ser o Data Studio, você consegue se virar totalmente na hora de utilizar uma outra em outro trabalho, por exemplo. Né? Às vezes você aprendeu muito bem Power BI, por exemplo. Você aprendeu ali realmente a desenvolver todas as funções, né? Você consegue utilizar a linguagem SQL lá, fazer algum tipo de tratamento de dados mais simples. E aí, se você arruma um emprego, por exemplo, que eles pedem, por exemplo, Data Studio, então você vai estar apto ali em algumas semanas, 2 semanas, ou até fazer um curso mais rápido, online mesmo, você consegue se sair muito bem e se virar e realmente utilizar essas plataformas da melhor maneira possível, tá legal? Então, qual que é o objetivo, né, da plataforma de dashboard? Basicamente é construir os seus gráficos, né? E aí você pode me perguntar, mas eu já construo no Excel. Bom, o Excel ele também é bom para isso, né? Você consegue construir os seus gráficos ali no Excel, alguns dashboards, uma outra coisa automatizada, mas não é a plataforma ideal, né, para a área de dados. Você pode também, né, e deve utilizar o Excel no dia a dia, né? Eu vejo, né, que realmente é importante você saber diversas ferramentas ali para o seu portfólio, mas o Excel ele não é a ferramenta perfeita ali que você vai utilizar para automatização de dashboards, que seja um pouco mais robusto como outras, né, como o Power BI, o Tableau, o Data Studio, o Click, entre outros, tá? Então, você precisa aprender só uma, né? Ou pelo menos eu considero que você precisa só uma. Se você tiver mais tempo, não tem problema, né? Você pode realmente ir atrás de outras plataformas e estudá-las para realmente entrar no mercado de trabalho, mas não considero como algo obrigatório, tá legal? Então é isso sobre plataforma de dashboards. O terceiro conhecimento que eu trouxe aqui para vocês é a linguagem de programação, né? E aí não importa se é uma linguagem de programação que seja Python, que seja R ou alguma outra, né? Geralmente essas duas são as principais e as empresas elas costumam pedir uma dessas duas linguagens ou as duas, né? Aí realmente é quando a área ou quando a posição ela é um pouco mais complexa, né? Mas eu considero que qualquer uma das duas que você aprender, eu acho que está tranquilo, né? Você vai conseguir se virar e fazer tudo que você precisa no dia a dia, né? Eu, por exemplo, eu prefiro muito mais Python do que R, né? Eu sei também utilizar R, né? Não utilizo todo dia, Python eu utilizo todos os dias no meu trabalho, mas você precisa realmente escolher uma e focar em uma, né? Se você quiser aprender tudo de uma vez, né, as duas linguagens ao mesmo tempo, você vai confundir, né? Você vai utilizar coisas de uma em outra, você não vai lembrar exatamente de qual das duas você aprendeu determinado assunto, né? Então, eu considero que seja importante você focar em uma linguagem e daí para frente você vai utilizar de vez em quando outras linguagens também, né? E por que é importante? Né? Como eu comentei, o SQL é uma linguagem de consulta a banco de dados, né? Não é uma linguagem super complexa que você vai conseguir, né, montar aplicações, fazer análises mais complexas e tudo mais. Então, é aí que Python e R vai entrar. Né? Então você vai aprender a extrair dados, você vai aprender a transformar esses dados, organizá-los, você vai aprender a carregar os seus dados, você vai aprender a trabalhar com estatística, né? Realizar algumas análises estatísticas, construir gráficos até, né? Com Python ou R, enquanto que a linguagem SQL ela não vai te permitir, a linguagem puramente te auxiliar a criar gráficos, né? Você pode usar a linguagem SQL dentro de plataformas de dashboards, né? Mas com Python e R, puramente ali com essas linguagens você consegue construir os seus gráficos e os seus relatórios, tá? Você vai aprender também a utilizar algoritmos de machine learning, né? Aí mais um caso do cientista de dados, né? Eu considero que Python e R não são obrigatórios ali para um analista de dados, mas é muito bom que ele saiba. Tá? Então, tem muitos analistas que vão saber somente utilizar SQL, utilizar plataformas de dashboard e só, né? Mas quando ele realmente sabe sobre alguma linguagem de programação, né, não precisa ser um desenvolvedor, né? Você precisa saber o mínimo ali da linguagem de programação para manipulação de dados.
tá? Então, quando ele sabe isso, ele vai ali conseguir realizar algumas tarefas mais complexas, né? E ele vai sair um pouco da limitação da linguagem SQL. O quarto conhecimento que eu trouxe aqui para vocês é a estatística, né? A famosa estatística, ela é muito importante, principalmente para um cientista de dados. Eu não diria que ela é obrigatória para um analista de dados, embora seja muito interessante, muito legal, né, que esse analista também saiba pelo menos o básico, né? E o que você vai conseguir fazer com estatística? Você vai aprender, né, a analisar distribuições, né, distribuição normal, distribuição exponencial e aplicar elas ao seu conjunto de dados, né? Além de também saber construir algum tipo de gráfico. Então, boxplot, por exemplo, é muito utilizado no dia a dia, né, de um cientista de dados, e testes de hipótese, né? Além disso, né, tem modelos, né, algoritmos de machine learning que utilizam muitos conceitos estatísticos, e é importante que você saiba ali pelo menos o básico para entender como eles realmente funcionam, tá legal? Então, é muito importante para um analista, e eu considero que seja obrigatório para um cientista de dados, né? E pode ser muito útil em diversas tarefas no dia a dia, né? Então, por exemplo, testes de hipótese, né? Numa área de marketing, a área de marketing vai querer entender se uma ação de marketing A ela é melhor que uma ação de marketing B, né? Você testa as duas ao mesmo tempo e depois você vai ter que, talvez com 95% de confiabilidade, dizer que o teste A ele é maior ou melhor que o teste B, né? E como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso com estatística, né? Com teste de hipóteses, tá legal? Então esse é um exemplo de como você consegue utilizar estatística, né, no dia a dia de um cientista de dados ou até de um analista de dados que realmente esteja ali com muita vontade de aprender sobre esse assunto, tá legal? Talvez o assunto que mais chame a atenção das pessoas quando elas desejam entrar na área de dados seja o machine learning, né, que é o aprendizado de máquina traduzindo para o português, né? E o que é o machine learning? Basicamente é você treinar, né, encontrar padrão em dados, né? Você vai treinar um modelo com dados históricos, né? E a partir desses dados históricos você vai ter uma acurácia, né, nesse modelo, e vai fazer com que ele encontre padrão, né, ou padrões por conta própria, né, que são padrões que são muito difíceis da gente achar somente como humanos, né, ou tentar achar manualmente, né? Então o algoritmo ele já faz ali centenas, dezenas, milhares de operações ali em pouquíssimo tempo, né, para achar padrões que dificilmente a gente acharia se procurássemos, né? Então esse modelo ele vai ser treinado, né, com dados históricos, dados do passado, para conseguir realizar previsões no futuro, né, sobre dados futuros, tá legal? E aí exemplos de projetos, né, que você pode trabalhar: clusterização, né, de clientes, de usuários. Então toda empresa você não pode tratar, né, os usuários da mesma maneira, você precisa tratar eles de forma diferente, né? Porque um usuário que ele gasta muito mais dinheiro na sua empresa, né, que você vende muito mais para ele, ele é diferente do usuário que faz uma compra só e nunca mais volta, né? Então é importante que você tenha ali clusters, né, definidos na sua empresa, para que realmente você entenda melhor o seu cliente, né? E como você faz isso? Com o machine learning, né? É um algoritmo não supervisionado nesse caso, né? Mas também existem outros algoritmos, por exemplo, um supervisionado que você pode utilizar para propensão a churn, né? Que você consegue entender antes de um usuário se tornar churn, né? Hoje, qual que é a probabilidade dele se tornar um churn daqui 6 meses, né? Então você vai acabar agindo, né, antes daquilo acontecer, né? Então antes de ele se tornar um churn, né? Churn, basicamente, para quem não sabe, é quando você perde ali o vínculo com o cliente, né? Você não quer perder o vínculo, você quer que ele continue comprando, você quer que ele continue acessando, depende do modelo de negócio, né? Mas você não quer que ele perca esse vínculo com a sua empresa. Então você precisa entender se ele já tem uma chance grande antes disso acontecer,
tá? Então, existem diversos projetos de Machine Learning que você pode trabalhar no seu dia a dia como cientista de dados, né? E isso é o principal aí que difere um cientista de dados de um analista de dados, né? Um analista, geralmente, ele não trabalha com Machine Learning, ele não faz nada de Machine Learning, tá? Pode ser que em algumas empresas sim, mas não é nada obrigatório e geralmente não vão pedir isso na descrição das vagas, tá legal? Então, se você quer realmente ser um cientista de dados, você precisa se preparar muito e estudar Machine Learning, né? Estudar como os algoritmos funcionam e tudo mais, tá legal? E eu acredito que o último grande passo aí para você, na verdade não o último, né? A gente está sempre aprendendo coisas novas, mas um passo muito importante para você virar um analista ou um cientista de dados, tanto faz, né? Aí esse conhecimento ele serve para os dois, é a comunicação, né? Por que a comunicação? Será que a comunicação é tão importante assim para um analista, cientista? Bom, que adianta, né, você saber ou você ser muito bom tecnicamente, saber fazer tudo ali, as suas tarefas, técnicas e tudo mais, se você não sabe depois comunicar esse resultado para a gestão, né? Não só a gestão, mas outros funcionários da empresa. E geralmente, né, esses funcionários ou a gestão, eles são leigos no assunto, né? Eles não entendem tecnicamente daquele assunto que você está tratando, né? Então você precisa saber comunicar como você fez ou os resultados de uma maneira que as pessoas entendam, né? Então, para isso você precisa desenvolver diversas técnicas de comunicação, de apresentação também, né? Então, saber montar apresentações de uma forma elegante, né? Ter o seu discurso dirigido ao seu público-alvo, né? Então você precisa saber qual que é o público que vai assistir a sua apresentação, para saber exatamente como falar tudo que você precisa falar, as etapas, as conclusões e tudo mais, para que realmente você seja um profissional completo, né? O profissional que ele sabe muito bem todas as ferramentas ali, sabe trabalhar tecnicamente muito bem, ele realmente é muito bom, né? Mas se ele não souber divulgar ali os resultados das análises, dos projetos, realmente ele vai estar um passo atrás de outros profissionais, tá? Então a comunicação ela é bastante importante. Bom, então esses foram os conhecimentos que eu trouxe aqui para vocês. Se vocês souberem de mais conhecimentos que vocês acham muito relevantes, que vocês utilizam no dia a dia de vocês no trabalho, comentem aqui, deixem um comentário nesse vídeo, tá? Eu vou deixar também na descrição aqui no YouTube alguns links de cursos que podem auxiliar vocês, né, em cada um desses conhecimentos que eu falei, tá bom? Então vocês podem acessar e aprender um pouquinho mais sobre esses assuntos para realmente poder entrar na área de dados, tá legal? Então, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e também deem um like aí para ajudar aí para outras pessoas conhecerem também o meu conteúdo, tá bom? Então vejo vocês aí no próximo vídeo. Até!